deputado Abuani, do PSL do Estado de São Paulo, Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os deputados e deputadas desta casa, aos telespectadores TV Câmara e todos que nos acompanham. Senhor presidente, inicialmente eu já quero agradecer o apoio do capitão Wagner, prós do Ceará, que acabou de se pronunciar questionando os radares, os medidores de velocidade, que tem vários tipos: fixo, móvel, portátil, retrátil, e esses radares, ele tem toda uma regulamentação. Então, meu agradecimento ao capitão Wagner é o apoio dele, em razão de ter assinado uma CPI que está prestes a ser apresentada nessa casa para investigar a instalação desses equipamentos. Eu falo por São Paulo, cidade que nasci na capital há 52 anos, e tenho muito conhecimento e informações a respeito deste tipo de arrecadação de valores dos nossos condutores. A resolução 396 do Conselho Nacional de Trânsito, ela já traz na sua justificativa quanto à necessidade da instalação do equipamento, dos medidores de velocidade, que se trata de uma questão para reduzir o índice de acidente de trânsito e também reduzir as suas gravidades. E tem todo um procedimento para poder instalar um equipamento. Tem que analisar se o local existe a necessidade, tem que fazer um estudo técnico do local da instalação desse equipamento. A necessidade, o índice de acidente, o índice de gravidades, de risco, tem todo um estudo técnico que temos aqui os relatórios que devem ser preenchidos conforme resolução. Após esse estudo técnico e havendo a necessidade, esse radar tem que ser aferido a cada 12 meses. Além disto, a instalação do equipamento, quando se trata de um equipamento fixo, ele não pode estar escondido, e é muito comum na cidade de São Paulo nós vemos radares escondidos atrás do poste, no meio das árvores, dentro dos túneis, atrás dos viadutos. É muito comum ver esse tipo de instalação, e a resolução proíbe. A partir do momento que eu escondo o radar, perde a sua finalidade, não cumpre mais o seu papel, que é reduzir o índice de acidente de trânsito. Detalhe: além dessa questão de não poder estar escondido, que fica meramente arrecadatório, criando armadilhas, arapuca aos nossos condutores, além dessa questão, este radar, além de estar visível, tem que estar sinalizado com placa R19. A placa R19 é aquela placa que regulamenta a velocidade da via. Se for um perímetro urbano, quando a velocidade for menor que 80, tem que ter uma placa de 100 a 300 metros que antecede o radar. Se a velocidade na via urbana for maior que 80, a placa já tem que ser de 400 a 500 metros. Se for perímetro rodoviário e a velocidade for menor que 80 no perímetro rodoviário, tem que ser de 500 a 1000 metros, a placa R19 tem que estar instalada, que antecede o aparelho. Se a velocidade for superior a 80 por hora, de 1000 a 2000 metros, temos que ter essa placa R19. Então, quer dizer que temos toda uma circunstância e procedimentos para que sejam instalados esses radares de forma correta, com a finalidade realmente de reduzir o índice de acidente de trânsito. E a cada tempo, esse radar tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado se vem cumprindo o seu papel, se realmente vem reduzindo o acidente de trânsito, se cumpre a necessidade daquele local.
Caso contrário, tem que se utilizar de outros equipamentos para que possa reduzir esse acidente de trânsito. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, senhor presidente, é que os radares que encontramos em muitos municípios, mas muitos municípios, e São Paulo não foge a essa regra, se utilizam de radares para arrecadar dinheiro aos cofres públicos da cidade. E por que arrecadar dinheiro? São Paulo, eu volto a dizer da minha cidade, São Paulo, capital, arrecadou em 2018 2 bilhões de reais em multas de trânsito. 2 bi, presidente, em multa de trânsito. Consequentemente, não é questão só dos valores, presidente. Ainda lembramos que tem a pontuação na carteira dos condutores. Nós tivemos o ano passado 400 mil condutores com CNH suspensa, 80 mil cassações de habilitação. Foi uma avalanche de penalidades. E não estou aqui defendendo o condutor não, que o condutor é santo. Realmente nós somos infratores, muitas vezes cometemos a infração, avançamos no sinal vermelho, corremos o risco da infração, mas não pode esconder, criar armadilhas. É isso que enseja, o que todo mundo questiona, o que a população tem, aquele sentimento da indústria da multa. Quando ela vê o radar escondido, que flagra um condutor que muitas vezes desapercebe o excesso de velocidade, porque se a velocidade da via 80 passou a 88, já foi multado, né? E muitas vezes a velocidade é uma questão sensível, mas você vai ser penalizado por isso. E quando se esconde, que coloca o radar na descida, na curva atrás da árvore, fomenta a indústria da multa. Então, este vereador está apresentando uma CPI nessa casa. Comecei a colher as assinaturas. Ainda são poucas assinaturas que nós temos apenas 45 assinaturas, precisamos de 171 assinaturas para poder instalar, apresentar a CPI para que ela seja instalada. Mas eu vou dizer, senhor presidente, se a gente conseguir instalar essa CPI, vai ser um desmonte dessa indústria da multa, porque muitos municípios se utilizam desses meios para arrecadar e rechear os seus cofres. E se não bastasse só arrecadar o dinheiro das multas, eles não aplicam na sua finalidade. Está lá no artigo 320 do CTB. A receita arrecadada com a multa de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego e campo, fiscalização, educação de trânsito, e é dinheiro carimbado, porque a lei nos fala, a receita arrecadada será aplicada exclusivamente, e nós sabemos que esse dinheiro não retorna à segurança do trânsito, não retorna à educação de trânsito. Tivemos estatísticas de vários órgãos, classifica ali aproximadamente de 40 a 50 mil mortes por ano, de 40 a 50 mil condutores, usuários das vias públicas que morrem em razão de acidentes de trânsito. E nós não vemos o município agindo, a gente não vê o Estado agindo e a União também. Então, quer dizer, temos que levar a sério essa questão, porque trânsito se trata é uma questão, que eu sempre digo, de cidadania. A educação dos condutores. Então, precisamos de ter educação de trânsito. E também é uma questão de saúde pública. De cada 10 leitos, 7 leitos são ocupados por pessoas vitimadas em acidente de trânsito. Então, eu acho que tem que parar um pouquinho com essa vislumbração de só arrecadar e esquecer da parte da segurança e da educação. E também, presidente, muitas vezes a gente acompanha em algumas cidades, algumas estradas e rodovias, nós acompanhamos o contrato da prestação do serviço da instalação do equipamento, do radar, do medidor de velocidade, um contrato maior do que o investimento na cidade. Quer dizer, se investe mais no radar do que na própria pavimentação, na própria sinalização, na própria segurança do trânsito. Nós estamos cansados de ver vias esburacadas, sem sinalização, sinalização danificada,
mas o radar está lá e sendo pago a uma empresa contratada, uma concessionária, para operar o sistema de arrecadação de valores dos condutores. Então, a nossa CPI, senhor presidente, vai a esse encontro investigar os radares que estão instalados no país, a forma que eles estão instalados. Este radar está sendo aferido a cada 12 meses? Cadê o laudo de aferição? O Inmetro cumpre o papel de aferir o radar ou não cumpre? Então, essa casa tem que se debruçar em cima dessa questão também, que se trata de segurança no trânsito e educação dos nossos condutores. E convido a todos os presentes, deputados presentes nesse plenário, quem quiser fazer parte deste encaminhamento, está aqui nas minhas mãos a lista de assinaturas da CPI. Ontem também, presidente, recebemos aí a visita do ministro de Infraestrutura, o senhor Tarcísio Gomes. Ficamos por 6 horas debatendo na comissão, na CVT, Viação e Transporte, assuntos muito relevantes, a questão de trânsito e transporte. Alguns assuntos pacificados e outros que ainda são temerários. Os pacificados, onde houve um amplo recurso, que nós temos que reduzir o custo da habilitação. O custo da habilitação tem que ser reduzida. Hoje, em média, uma CNH, no nosso país, em média, dependendo do seu estado, R$ 1.700 aproximadamente. Mas nós temos que lembrar que esse custo inclui-se a prestação de serviço do CFC, da autoescola, inclui-se taxas do estado, que não são baratas, inclui empresas de tecnologia, de informação, TI, que se utilizam de plataformas digitais para movimentar uma burocracia. Digo por São Paulo novamente, um condutor que vai se habilitar na cidade de São Paulo, ele faz inicialmente exame médico, psicotécnico, e cada acesso a fazer um exame desse, ele tem que entrar na plataforma digital, a autoescola paga-se uma taxa para a empresa e ele realiza o seu exame. Realizado o exame médico, psicotécnico, nova taxa. Realizado esse exame, vai marcar o exame teórico, nova taxa. Prático, nova taxa. Não tem jeito. Então, quer dizer, realmente é possível abaixar o custo da habilitação. Vamos excluir essa burocracia. Os DETRANs dos estados têm que ter a responsabilidade de reduzir o valor das taxas. Nós temos que repensar nessa questão de aula noturna, que encarece o produto e não acrescenta nada à formação dos nossos condutores. Você é obrigado a fazer aula noturna. A maioria das autoescolas burla o sistema porque é perigoso demais. O aluno põe o dedo lá, finge que teve aula noturna, a autoescola finge que deu aula noturna e ele processa, continua no processo de habilitação. Por quê? As autoescolas são assaltadas, tem casos de estupro em São Paulo em razão dessas aulas noturnas. Então tem que ser repensado. É uma questão que eleva o custo da CNH e não traz benefício e qualificação nenhuma ao condutor, a questão dessas aulas noturnas. Simuladores, CFCs pagam uma fortuna a esses simuladores, que muitas vezes, na grande maioria dos alunos, não acrescenta em nada. É meramente uma questão virtual que não se condiz com a realidade nas vias públicas. Tem que acabar com essa questão de simulador, né? Ou pelo menos que deixe facultativo. O aluno que sentir segurança em iniciar um simulador, vai lá. Mas tem aluno que já dirige, tem aluno que precisa de 25 horas aula prática, tem aluno que precisa de 5 horas aulas práticas. Dá para reduzir a quantidade de aula prática, dá para reduzir a quantidade no curso teórico, né? Se otimiza as matérias, o mecânica com primeiros socorros, com uma questão, dá para reduzir tudo isso. Agora, não pode mexer no ensino à distância, presidente. Cogita-se rumores junto ao Denatran que eles querem acabar com o ensino presencial.
aquele momento que o instrutor tem que interagir com o aluno, aquele momento que o instrutor troca experiências com o aluno de casos reais, dúvidas particulares. Isso é comum acontecer em sala de aula. Agora, quando eu levo este curso ao ensino à distância, virtual, aí só vamos questionar valor econômico. Aí sim, as empresas de tecnologia que criam essas plataformas digitais estão de olhos grandes. Eles já desenvolvem o curso de reciclagem para infrator em São Paulo. Eu mostrei esse documento para o ministro ontem e disponibilizo aos senhores deputados. Uma empresa dessa, não vem ao caso citar o nome, mas está aqui na minha mão, eu mostro particularmente para quem se interessar. Uma empresa dessa que vende o uso da plataforma a um CFC, está aqui, ó. Aquele curso de reciclagem para infrator que você faz EAD, à distância. Então, para acessar essa plataforma, a empresa, para acessar essa plataforma, de 25 de fevereiro a 3 de março, ficou para ela uma semana de uso R$ 15.927,87. Quer dizer, 16 mil por semana um CFC paga para uma plataforma digital para fazer o uso dessa plataforma a esse aluno. Estamos falando em aproximadamente R$ 60 mil por mês, uma autoescola, um CFC paga para uma plataforma digital. E se não bastassem, eles querem todos os cursos: transporte escolar, coletivo, emergência, produtos perigosos, todos os cursos. Para esquecer a parte de educação e ficar só na parte de tecnologia. Ensino virtual, ensino à distância. Também tive observando uma matéria, eu acho que não está aqui. Está aqui. Olha aqui, já temos parecer. Vou ler uma matéria do Estadão Online, notícias, publicada nesta quinta-feira, dia 4, que a aposta do governo para EAD, a aposta do governo para ensino à distância, pela Univesp, tem alta evasão e só forma 174 alunos. De 3.300 alunos, formou-se 174. Quer dizer que o ensino à distância não vem cumprindo o seu papel. Existe uma evasão, quer dizer que existe o desinteresse da sociedade, dos alunos, num curso virtual. E nós não podemos se utilizar desse mecanismo para formar nossos condutores. Lidar com vida não é questão de brincadeira e muito menos questão de teste. Não podemos fazer um teste e colocar vidas em risco. Então, volto a fazer um apelo ao senhor Gerry Adriane Dias, diretor do Denatran, um apelo que se estende ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e também ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Temos que reduzir, temos que desburocratizar o sistema de formação dos condutores, a questão do acesso à permissão para dirigir, mas com muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Temos que preparar, de fato, nossos condutores para dirigir os veículos em via pública e com um custo reduzido. E dá para reduzir custo, não tenha dúvida. Mas mexer na formação, na educação de trânsito, que até hoje não se implementou no nosso país, vai ser acabar de vez, enterrar de vez a educação de trânsito no nosso país. Por que eu digo enterrar de vez? Porque ela vem tentando sobreviver. Nós temos a lei 9.503 de 2017, em seu artigo 76,
a educação de trânsito será promovida na pré-escola e até o terceiro grau, até a faculdade, que serão ações coordenadas entre o MEC e o Denatran. Mas para um pouquinho, a lei é de 97, não conseguiram implementar a educação de trânsito nas escolas. Nós estamos em 2019, 20 anos após que não conseguiram, agora pensam em excluir o pouco de educação de trânsito que nós temos nos CFCs. Não vai dar para admitir, vai ser um retrocesso a questão da educação e é temerário, volto a dizer, temerário. Não sabemos o que poderá acontecer com tudo isso. Vidas podem estar em jogo. Mas, como eu tenho ainda 4 minutos, eu gostaria também de discutir o tema da suspensão da CNH. A suspensão da CNH, até 2016, era de 1 a 12 meses, ao condutor que atingia 20 pontos, nesse período de 12 meses. Com a mudança da regra, em 2016, Lei 13.281 de 2016, passando a vigorar em novembro de 2016, o condutor que atinge os 20 pontos, não será mais de 1 mês a suspensão, nem 2, nem 3. É de no mínimo 6 meses a 12. Então, qualquer um de nós, condutores, que atingirmos 20 pontos no período de 12 meses, nós estamos crucificados a ficar impossibilitados de dirigir e até trabalhar por no mínimo 6 meses. Aí eu fico pensando nos condutores do transporte coletivo urbano, motorista de ônibus, condutor do táxi, transporte escolar, caminhoneiro, transporte individual de passageiros, todos os profissionais do transporte. Se você tiver 20 pontos no período de 12 meses, você está fadado a perder a sua profissão. Você estará desempregado, porque no mínimo 6 meses sem poder dirigir, isso significa desemprego no nosso país. É uma pena que se aplica aos nossos condutores de forma, não tem razoabilidade, não é razoável 6 meses de suspensão, não é razoável, e eu faço uma aclamação a essa casa. Voltemos a discutir o tema. Temos que voltar a discutir esse assunto. Não estou querendo que nossos condutores sejam impunes. Tem que ser punido na forma da lei. Mas o rigor da lei não pode massacrar os condutores. 6 meses é o rigor da lei. Se o condutor fosse reincidente, concordo perfeitamente. A sua pena está agravada. Mas o condutor primário tomar 6 meses de suspensão é muito excesso. Então nós temos que discutir o Código de Trânsito brasileiro. Porém, posso citar também a questão do condutor escolar. Artigo 138, inciso 4º do Código de Trânsito brasileiro, diz que o condutor de veículo destinado à condução escolar, que cometer apenas uma multa no período de 12 meses, senhores deputados, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. O condutor escolar que dirige há 20 anos, uma multa em 12 meses que ele comete, ele fica impossibilitado de dirigir por 1 ano. 1 ano sem poder dirigir por uma multa. Um cartãozinho de zona azul que ele esqueceu de colocar ali, coisa do gênero, 1 ano sem poder dirigir um veículo escolar. Isso é regra da legislação federal. Tem que ser revista. Não tem cabimento. Volto a dizer, não é razoável. E os veículos são totalmente seguros, os veículos escolares. Vistoria semestral, a cada 2 meses, a cada 6 meses, é a vistoria de um veículo escolar. Vistorias previstas no CTB, aplicadas pelo órgão executivo de trânsito do Estado. E os municípios, com base no artigo 139, também legislam sobre essa matéria. Muitos municípios ao entorno de São Paulo têm 2 vistorias semestrais, que é do CTB, e mais 2 vistorias municipais. O escolar já fazem 4 vistorias. E tínhamos resoluções aí, acrescentando mais 2 ambientais. 6 vistorias no ano. Estão
crucificando. O nosso trabalhador de transporte está sendo oprimido por uma legislação que não está sendo debatida, que não foi melhor avaliada. Obrigado, presidente. Queremos agradecer o pronunciamento de Vossa Excelência. Quero registrar aqui nas galerias dessa casa